O mundo está mudando mais rápido do que a maioria de nós consegue compreender. Estamos testemunhando uma revolução tecnológica sem precedentes na história humana. Limites estão sendo ultrapassados. O conhecimento está explodindo a cada avanço. Estamos adentrando um novo reino, um que apaga a linha entre o homem e a máquina. Tome, por exemplo, a inteligência artificial. Seus criadores, até eles mesmos, frequentemente admitem que não compreendem totalmente até onde ela pode chegar, até que ponto ela pode se desenvolver. Elon Musk já se referiu à inteligência artificial como um demônio. Ele fez esse comentário durante uma entrevista no MIT em 2014, dizendo: "Com a inteligência artificial, estamos invocando o demônio." Ele disse: "Você conhece aquelas histórias onde o cara desenha o pentagrama e usa água benta e ele pensa que pode controlar o demônio e quando ele faz, o demônio foge de seu controle?" Essa comparação de Musk não é só um golpe de mídia, ele está nos mostrando um retrato vívido do perigo. Como alguém que, arrogante, desenha um pentagrama e acredita que pode controlar o poder que acaba de liberar. Mas, quando o demônio chega, percebe tarde demais que nunca esteve no controle. A IA, da mesma forma, pode começar como uma ferramenta que acreditamos ser capaz de gerenciar, mas pode rapidamente evoluir além da capacidade de seus criadores. Musk não está sozinho nessa preocupação. Especialistas em IA têm repetidamente alertado sobre a natureza imprevisível e caótica dos modelos avançados. Esses sistemas começam a operar de maneiras que seus engenheiros não previram e não conseguem explicar. O que acontece quando a IA começa a pensar mais rápido do que nós, decide coisas sem a nossa intervenção, ou até manipula nossa compreensão da verdade? De muitas maneiras, essas tecnologias são como a caixa de Pandora. Uma vez aberta, impossível de conter. A humanidade sempre procurou ultrapassar suas fronteiras, mas esses avanços estão nos levando a um domínio onde a tecnologia se mistura com o corpo e a mente humana. Uma convergência como essa pode abrir facilmente a porta para o controle descrito nas advertências proféticas da Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse. O marca da besta é descrita detalhadamente no capítulo 13 de Apocalipse. Ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Por séculos, teólogos especularam sobre como tal sistema poderia funcionar globalmente, mas hoje a resposta está se tornando mais clara. Uma combinação de tecnologia. O que antes parecia simbólico agora é tecnologicamente viável. É por isso que o aviso de Elon Musk sobre a IA não deve ser ignorado. Ele não é o único bilionário a soar o alarme. Até Bill Gates expressou sérias preocupações sobre o surgimento da IA. Isso te assusta, te preocupa? Embora Elon Musk e Bill Gates tenham expressado sérias preocupações sobre a inteligência artificial, é importante notar que ambos estão profundamente envolvidos no seu desenvolvimento e avanço. "Eu estou muito perto da fronteira da IA e isso me apavora", disse Musk. "Ela é capaz de muito mais do que quase qualquer um sabe e a taxa de progresso é exponencial." Isso cria um paradoxo fascinante. Os mesmos que nos alertam sobre os perigos do fogo são os que estão ajudando a construir a fornalha. Musk, por exemplo, cofundou a OpenAI, um dos maiores laboratórios de pesquisa em IA do mundo, embora tenha se afastado da organização mais tarde. Recentemente, ele lançou a xAI, uma empresa com o objetivo de desenvolver uma IA verdadeira, projetada para competir com outros sistemas poderosos. Através da Tesla e sua tecnologia de direção autônoma, Musk está forçando a integração da IA no nosso cotidiano. Carros que pensam, navegam e aprendem. Da mesma forma, Bill Gates tem sido um defensor vocal do potencial da IA para revolucionar setores como saúde, educação e agricultura. Sua influência continua através da Microsoft,
que investiu bilhões na OpenAI e integrou a IA em seus produtos, desde motores de busca até softwares empresariais. Gates enfatizou a necessidade de regulamentação, mas sua empolgação com o potencial da tecnologia é inegável. Então, surge a pergunta: por que alguém continuaria a impulsionar uma tecnologia que admite não compreender totalmente? Por que desenvolver algo que até seus criadores reconhecem que pode sair completamente do controle humano? Se os alertas são genuínos, por que acelerar exatamente aquilo que temem? Talvez isso revele uma verdade mais profunda: a busca implacável da humanidade pelo progresso, mesmo que isso coloque em risco sua própria destruição. É um aviso que não podemos ignorar. Tudo isso está previsto nas Escrituras. Daniel 12:4 declara: mas tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Esta profecia descreve perfeitamente a era em que vivemos. Da internet à IA, a explosão do conhecimento é incomparável, mas com esse aumento do conhecimento vem uma diminuição assustadora da sabedoria. Estamos correndo para frente, correndo de um lado para o outro, mas não sabemos para onde realmente estamos indo. A tecnologia com a qual sonhávamos está aqui, mas sem Deus, ela se torna uma armadilha, não uma conquista. O conhecimento do homem aumenta, mas sem o temor do Senhor, que as Escrituras dizem ser o princípio da sabedoria, estamos caminhando para um fim perigoso. O mundo está correndo para esse futuro, com os olhos largamente fechados. A IA pode prometer conveniência, segurança e até imortalidade, mas se ela se tornar o sistema que controla mentes, compra, vende e exige adoração, então não estamos progredindo. Estamos caminhando diretamente para o cumprimento de Apocalipse 13. Apocalipse 13, 15 e 17 descreve um tempo em que ele teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam um sinal na sua mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse versículo descreve um tempo em que um sinal será necessário para participar da vida econômica. Contudo, o sinal significa mais do que controle econômico. Isso significa lealdade ao anticristo. É uma declaração de adoração. O falso profeta, como porta-voz do anticristo, imporá esse sinal e exigirá adoração. A Bíblia menciona especificamente o sinal sendo colocado na mão ou na testa. E embora essas descrições parecessem misteriosas por séculos, os avanços em chips de interface cerebral e tecnologias como Blind Sight agora tornam mais fácil imaginar como um sistema como esse poderia ser implementado. A testa representa a mente, nossos pensamentos, decisões e raciocínio. Tecnologias como chips cerebrais interagem diretamente com essa área, influenciando o pensamento e percepção. Um chip que interage com o cérebro pode alterar como pensamos, processamos e agimos. É fácil entender porque muitos associam essas novas tecnologias à marca da besta. Esses avanços não significam que as tecnologias atuais sejam a marca da besta, mas ilustram como esse sistema poderia evoluir. A Bíblia nos avisa que essa marca não será acidental. Ela exigirá uma escolha deliberada de adorar o anticristo e alinhar-se com seu sistema de controle. É possível que a tecnologia que vemos hoje represente os estágios iniciais do que eventualmente poderia ser usado como a marca da besta. Este é um cenário plausível, embora não possamos afirmar com certeza neste momento, mas ao considerar as capacidades de algumas dessas tecnologias emergentes,
É fácil ver como elas poderiam se tornar extremamente atraentes e amplamente aceitas. Imagine um mundo onde as pessoas com chips de interface cerebral sejam 10 ou até 20 vezes mais inteligentes do que aquelas sem eles. Imagine um mundo onde esses chips ofereçam acesso instantâneo a todo o conhecimento da internet. Apenas pense em como seria sedutor quando as pessoas começarem a compartilhar testemunhos como: eu coloquei o chip de interface cerebral e minha renda foi de $50 mil por ano para $5 milhões por ano. Não acha que as pessoas estariam fazendo fila para obtê-lo? Deixe-me ser claro, não estou dizendo que isso seja a marca da besta, mas posso entender por que algumas pessoas acreditam que isso pode ser o precursor dela. Essas inovações, sem dúvida, têm um apelo significativo. A tecnologia, em geral, é algo maravilhoso. Foi graças à tecnologia que você pode me ouvir agora, mas devemos reconhecer que a tecnologia tem um poder de atração imenso. Inovações como sistemas biométricos avançados, inteligência artificial e moedas digitais oferecem conveniência e eficiência incríveis, o que pode torná-las atraentes em uma escala global. No entanto, é crucial reconhecer que a tecnologia em si não é a marca da besta. A Bíblia deixa claro que a marca da besta não é apenas uma ferramenta ou invenção, mas está ligada a um ato deliberado de lealdade ao anticristo e a uma rejeição de Deus. Embora a tecnologia possa servir como um mecanismo para implementar tal sistema, é a escolha espiritual e moral por trás da marca que carrega consequências eternas. Portanto, como cristãos, devemos permanecer vigilantes e discernentes, não apenas sobre os avanços tecnológicos, mas também sobre os valores e crenças com os quais nos alinhamos. Apocalipse 13:18 diz: aqui é a sabedoria. Se alguém tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E esse número é 666. Durante séculos, crentes e estudiosos têm tentado desvendar o mistério por trás do número 666. Esse número, que é o número da besta, gerou intermináveis debates e especulações ao longo da história. Pessoas tentaram associá-lo a líderes políticos e figuras proeminentes como Barack Obama, Donald Trump, o Rei Charles, Vladimir Putin, e a lista continua. Cada vez que um novo presidente ou líder influente aparece, alguém inevitavelmente encontra uma maneira criativa de conectá-lo a esse número profético, frequentemente usando cálculos, códigos numéricos ou interpretações simbólicas. No entanto, a Bíblia nos alerta que entender o verdadeiro significado de 666 requer sabedoria, não especulação ou sensacionalismo. O significado desse número permanece profundo e sua interpretação final está no tempo e na revelação de Deus. O número 666, mencionado em Apocalipse 13:18, é mais do que apenas uma figura simbólica. Ele é uma identificação-chave do Anticristo, o enganador supremo que surgirá nos últimos tempos. Quando o Anticristo for revelado, sua conexão com o número 666 será inconfundível. Ele subirá ao poder e exigirá adoração, exaltando-se acima de todos os outros deuses. Como diz em 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 18 do capítulo 13 do livro de Apocalipse, a Bíblia deixa claro que o 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem e não um anjo. Ele é um homem e não um sistema. Ele é um homem e não um governo. Ele é um homem e não uma instituição. Ele é um homem e não uma organização. Ele é um homem e não um estabelecimento. Ele é um homem e não uma sociedade secreta. Ele é um homem e não um ser espiritual.
Ele é um homem e não uma força. Ele é um homem e não uma ideia. Ele é um homem e não uma teologia. Ele é um homem e não um movimento ou força. Não! A palavra de Deus quer deixar claro. Quando falamos do anticristo, estamos falando de um homem. E que homem ele será? A Bíblia descreve esse homem como a besta do mar. Essa descrição simbólica do anticristo como a besta do mar revela muito sobre sua natureza, origem e caráter. É interessante observar que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem criado à sua imagem, mas sim como uma besta, um animal selvagem sob o controle do dragão, Satanás. Vemos, no segundo versículo do capítulo 13 do livro de Apocalipse, quem deu ao anticristo o poder.